Testando o som. 1, 2, 3. Só dá um like se você estiver me ouvindo. Som. Aguardando. Testando o áudio. Testando o visual. Testando o áudio, se você estiver me ouvindo, você que já chegou, só dá um like aí para mim saber que você está me ouvindo. Opa, ótimo. Vou aguardar mais um pouquinho. Você que chegou, se você quiser compartilhar com a família Ebenezer lá no WhatsApp, deve ter um local aí que você clica no link, compartilhar, e manda para o pessoal do WhatsApp lá. Para eles lembrar que nós estaremos ao vivo nessa terça-feira de oração. Você que está chegando agora, nós estamos só aguardando um pouquinho. Avisar o pessoal do grupo lá do WhatsApp, né? Se eles quiserem acompanhar essa pequena meditação. Estou apenas aguardando aí. Você que tem sua Bíblia e quer me acompanhar, você pode abrir lá em Lucas capítulo 2, é uma pequena meditação que nós fazemos de terça-feira, antes do tempo que nós separamos para estarmos orando, buscando o nosso Deus. Na Ebenezer, nós dedicamos as terças-feiras à oração. A princípio era na igreja, nós fazíamos lá, de terça-feira, e depois nós começamos a fazer nos lares. Então, nós dedicamos esse dia e, tirando essa fase em que nós passamos conturbada, né, de isolamento, de coronavírus, nós estávamos reunindo nas casas. Algumas casas estavam fazendo casa de oração. Então, seriam casas de oração. E agora nós podemos e devemos continuar fazendo e orando com a família, né? Hoje já não dá mais para estar chamando mais algumas pessoas, vizinhos, né? Às vezes alguns parentes que participavam, mas nós podemos estar orando com a família e mesmo sozinho, né? Jesus Cristo falou que nós podemos chegar no nosso quarto e orar e falar com Ele tranquilamente. E eu vou trazer uma pequena meditação baseado lá em Lucas, capítulo 2 de Lucas,
E você pode acompanhar comigo aí. Fiz minhas anotações, vou estar observando elas aqui, minha colinha, né? E é a partir do primeiro versículo mesmo, Lucas 2, do 1 ao 7 já é suficiente para trazer essa meditação para nós. Acho que já começou a chegar o pessoal, depois os que forem se achegando, se você já fiz um teste de áudio, parece que vocês estão me ouvindo. Isso é o mais importante, né? O áudio nessa questão é mais importante que o visual. Terça-feira, 7 de abril, Igreja Batista Ebenezer em oração. Todas as famílias. Nós estamos aprendendo, já é a terceira terça-feira que nós fazemos ao vivo. Falamos da importância da oração. Falamos daquilo que Deus faz através das nossas orações. E o tema dessa pequena meditação que eu quero trazer para os meus irmãos, para aqueles que vão estar ouvindo e assistindo, baseado nesse texto, é: Deus está no controle. Então, se você, após essa palavra, sair com isso no seu coração, talvez... eu quero entender que é aquilo que Deus tem para nós essa noite. Por alguns momentos nós agimos como se estivéssemos sozinhos, né? E isso é natural, quão natural pode ser da velha natureza, mas a nova natureza não. Entendemos por nova natureza aqueles convertidos a Cristo pelo seu sangue, aqueles a qual são chamados de filhos. E nós temos um Pai que está no controle de todas as coisas. Mas antes eu vou estar orando, vocês que se achegaram, se quiser me acompanhar nessa oração, eu vou estar orando, pedindo para Deus nos abençoar nesse momento. Não vou fazer uma oração por todos os pedidos que nós costumamos fazer, entendendo da responsabilidade de cada um aí orar, né? E colocar em prática aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós somos chamados de reino e sacerdote, por quê? Nós não dependemos de outra pessoa estar nos colocando diante de Deus. É nós, através do poder do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso à sala do trono. Então faça da sua casa aí uma casa de oração. E eu vou fazer isso agora, antes de adentrar a essa palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos. Oremos. Pai, obrigado. Deus, eu quero pedir essa noite, ó Pai, por esse tempo, por esse momento, por essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu não tenho nada que eu possa dar que antes o Senhor não tenha me dado. Nada, nenhum de nós. Nenhum de nós do planeta, ó Deus, podemos dar algo que antes o Senhor não nos deu. O fôlego de vida foi o Senhor quem nos deu. Permitir que nós nascemos foi o Senhor. Ó Deus é o Senhor. Eu tenho, nesse momento, antes de iniciar, eu quero colocar a família da irmã Geni, a sua neta, Paula. Ó Deus, a irmã Geni que faleceu e foi enterrada hoje. O Senhor conhece todos os seus familiares. Sê com eles nesse momento de luto, ó Deus, e que eles possam ser confortados pelo Senhor. E o nosso conforto é saber que ela está contigo. Nesse momento eu intercedo por ela, ó Pai. Peço por ela, pela família, Pai, pela Paula, especialmente pela Paula. Peço por ela, o Senhor sabe as lutas que ela passou. E também peço pelo meu amigo, o Wilson também. Ó Deus, peço pela sua esposa, pela Angélica, ó Pai, e pelo pequeno Benjamin, que se encontra em estado de observação, no hospital, num estado delicado,
Que o Senhor seja com essa criança, com essa família nesse momento. Peço pelo meu amigo Falcão, em Bebedouro, e pela hemodiálise, ó Pai, por aqueles que estão lá e que fazem hemodiálise naquela clínica. Ó Deus, seja com ele, a qual está todos os dias lá fazendo. Ó Deus, e não menos importante, toda a nossa família Ebenezer, da nossa igreja, cada integrante, cada vida, cada um que está assistindo esse vídeo agora, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas o Senhor conhece a minha vida e conhece a vida de cada um nesse momento. O Senhor sonda os corações, ó Pai, e se há coração nesse momento que há falta de paz, que possa ouvir a sua palavra, porque se turba o vosso coração. Crede em mim, crede no meu Pai, crede em Deus. Que essa pessoa possa trocar o medo pela fé. Nós sabemos que quando adentra a fé nos nossos corações, não há espaço para o medo. Ó Deus, nos ajude. Peço, Senhor, por essa palavra que vamos meditar agora. Apenas servo sou, mais nada. Ó Deus, não sou mais e nem menos que os meus irmãos. Nós dependemos da sua graça, todos nós. Te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá então. Quem está no controle? Eu gosto de contar uma historinha que ela às vezes pode trazer por trás dessa história uma realidade das nossas vidas, né? Diz que havia uma fazenda e tinha um galo, e esse galo, ele cantava de galo nessa fazenda, literalmente. E ele se gabava, ele falava assim: olha, tá vendo o seu boi? Eu é quem mando aqui. Eu sou o maioral aqui dessa fazenda. E ele falava pro bode, falava pro cachorro, e para todos os animais que ele via, ele se gabava. Ele falava: olha, sabe por que eu sou mais que todo mundo? Porque se eu não cantar, o sol não vai nascer. E ele batia no peito, e todo dia, pela manhã, ele levantava e cantava e via o sol nascer. Mas um belo dia o galo perdeu a hora. O despertador não deve ter despertado, não sei se ele chegou tarde em casa, mas eu sei que o galo acordou e o que ele viu? O sol estava lá, sem ajuda nenhuma dele. Então foi uma frustração para a vida dele ver isso, né? Poxa, o sol nasceu e não é eu que fazia o sol nascer. Entrou em crise existencial, todas aquelas coisas que nós sabemos. Porque muitas vezes nós pensamos assim também, que as coisas estão nas nossas mãos, no nosso controle, que é nós que fazemos o sol nascer, e não Deus. E nós nos portamos desse jeito, e ao ponto de achar que se eu morrer, a minha família está desamparada. Se eu morrer, Deus morre junto, né? E nós agimos dessa forma. Achamos que temos o controle das coisas. Mas, amados, eu falei domingo à noite, nós devemos olhar o mundo como ele é, e não como nós gostaríamos que fosse, e sim como ele é. E a realidade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vivemos num tempo difícil, sim. Não foi difícil para muitos dos nossos irmãos na história, e não vai ser... Foi difícil para eles e não vai ser fácil para aqueles que virão. Nós fazemos parte desse contexto, dessa história, e nós temos que olhar para Deus e falar assim: Deus, eis-me aqui, o que queres de mim nesse momento? Às vezes o momento vai passar e você perdeu a chance de glorificar Deus. A pergunta seria: Senhor, como eu posso glorificar o Senhor em tempos como esse, confusos? Ficando em casa, estudando, ou como alguns serviços são essenciais, eu preciso sair, e lá no serviço há pessoas com medo. Eu não sei, Pai, mas eu posso fazer algo e devo fazer algo. Deus está no controle. Nós fazemos planos. Todos nós fazemos planos. Nós queremos uma carreira,
Nós queremos uma casa, não é isso? Casamento, a vida inteira de planos. Queremos terminar a escola, a faculdade, queremos casar, queremos ter filhos. E o que mais que nós queremos? Tantas coisas. E na maioria das vezes nós não contamos com Deus nos nossos planos. Porque nós achamos que nós somos senhores do nosso destino, como diz o filósofo e o poeta, né? Eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma, não é isso? Então, a sociedade nos impõe isso, as pessoas, o mundo nos impõe isso, que depende da minha vontade, depende de eu ter o desafio correto, né? Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir. E coloca esse peso em nós. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Nem bem nasceu, já estamos lá querendo que ele ande. Coloque um andador na criança e vai andar, menino. Né? E esquece que Deus estabeleceu fases que ele precisa engatinhar, e há desafios na vida dele. Queremos abrir a mente da criança, jogar toda aquela coisa lá dentro e que aprenda e que entre logo nesse turbilhão de coisas, né? E a vida passa, e quando o seu filho chega no topo dessa montanha que você fez ele subir, se esforçar, ele vai descobrir que ele estava na montanha errada. Todo esse esforço. Isso não quer dizer que nós não devemos estudar, não quer dizer que nós não devemos trabalhar. Isso quer dizer que nós devemos viver na dependência de Deus, todos os dias, dependendo de Deus. Um filósofo, Nietzsche, né, alemão, ele fala assim: nós podemos escrever a nossa história. A coisa é assim porque assim eu quis, né? Isola totalmente a Deus. Nós sabemos que os nossos planos nem sempre são resultados daquilo, quase nunca, né? É o resultado daquilo que eu planejei, ou seja, resulta naquilo que eu quero. Faço o plano e na maioria das vezes, não dá certo. Tiago 4,13, eu anotei aqui, né? Diz assim, deixa eu ver, está aqui. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Tiago está falando, vocês aí que estão falando de negócios, vocês que estão falando de uma cidade tal, vamos negociar, vamos abrir aquele comércio, vamos ter lucro. E ele fala assim no verso 14, vós não sabeis que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Eu acho que esse texto nunca foi tão claro como nos dias de hoje. Eu tenho certeza que teve muita gente que falou, vamos para tal cidade, vamos passar um ano e vamos negociar lá. E sabe o que aconteceu? A fronteira foi fechada, as portas foram fechadas, a polícia não deixou, algo que você nunca sonhava aconteceu. E Tiago fala e vê eles fazendo planos e não vê eles colocando Deus nesse plano. Tiago não critica eles por causa dos planos, mas sim por não colocar Deus nos planos. E ele dá a solução, ele fala, em vez disso, devias dizer, né? Ao invés de vocês apenas falar, vou passar um ano na tal cidade fazer plano, eu deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos. Sabe por quê? Porque teve muita gente que não viveu para ver o seu negócio, não viu o seu comércio lá. Pessoas que talvez pensassem, é isso que ele está falando. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Tiago lembra a nossa posição. Quem somos nós? Somos somos falíveis e não infalíveis, né? Esses somos nós. Nós cremos que nós temos o poder de finalizar o que planejamos.
Mas nós falhamos. Por quê? Porque nós somos limitados, nós não somos Deus, nós somos seres humanos. Humanos, né? Falta recurso, falta poder. Você não pode mudar as pessoas à sua volta. Então, e nos seus planos, na maioria das vezes, depende de outras pessoas. Somos limitados como Deus nos fez limitados. E sabe, a maior prova de que nossos planos são falhos? Tá? A morte. Quem está planejando morrer? Ninguém. Você está planejando viver. Nossos planos são tão falhos que nós planejamos viver e não morrer. E não quer dizer que você não vai morrer. Entende como são falhos os nossos planos? Agora, aonde eu quero chegar com isso? Assim como nós, Deus também planeja. Deus tem os seus planos. Ele tem um plano glorioso. Qual que é o plano de Deus? Temos estudado isso no domingo à noite. É um plano de redimir um povo para si mesmo, para Ele, através do seu Filho, Jesus Cristo. O seu plano é Jesus Cristo. Ao contrário de nós, tudo que Deus precisa, Ele tem. Não igual a nós. Ele tem poder, tem sabedoria. E aí, o que mais? Algo que nós não podemos fazer. Ele pode mudar as pessoas verdadeiramente. Verdadeiramente, não por um interesse egoísta como nós. Ele pode fazer isso. E quando nós vemos Deus no controle, isso nos dá paz. Entende? Nos dá descanso. Quando ele fala, posso? Posso? Ah, você permite? Não, porque nós não entregaríamos. Quando ele vem até nós, trabalha nas nossas vidas com a sua palavra, o seu amor nos constrange, nos move a fazer isso. Ele vem contra aquilo que você menos imaginaria, que o pecado não permite, contra aquela cegueira. Ele vem te dar luz, nos dá espírito de vida, nos vivifica. E Ele trabalha nas nossas vidas. E Ele fala, eu tenho controle de todas as coisas. Então, saber que Deus tem o controle nos dá paz. Porque, caso contrário, você vai querer pegar as rédeas do universo nas suas mãos. Eu costumo dizer que nós temos soluções para a vida de todo mundo, menos para a nossa, não é? Sempre a gente tem lá uma dica, alguma coisa. Está sempre mais para a nossa vida, que muitas vezes é um caos, você não tem solução. Porque você acha que tem as rédeas globais, né, do universo na sua mão. Não temos. E Lucas 2, de 1 a 7, eu quero tirar aqui uma pequena lição. O verso 1 diz assim, naqueles dias, que dias? Dias de João Batista, quando você lê o contexto aqui. Foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, ou fazer o censo. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Você vê esses nomes aqui, Quirínio, governo da Síria, porque Lucas ele era detalhista, ele queria que nós soubéssemos em que época aconteceu isso, né? Então, ele é riquíssimo em detalhes. O que eu já aprendo nesse texto aí? Primeiro, César Augusto ele era extremamente poderoso. O pai dele era um ditador, né? E começou a mandar demais do que o Senado queria e foi morto. Mas esse homem, César Augusto, ele era mais esperto que o pai dele. Então ele não foi morto e conseguiu governar de uma forma em que naquele momento ele era considerado o homem mais poderoso do mundo da época, né? E só para nós entendermos aqui. E você jamais conseguiria chegar num homem desse, né? E por seus próprios recursos, a não ser que você tivesse alguma forma de alguém te colocar lá e correndo o risco mesmo de ser morto. Talvez você nem queria chegar. Mas como mudar um homem desse? Como fazer com que ele tome decisões, né?
A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. É como água na mão de Deus e ele inclina para onde ele quiser. Já começa por aí. Por quê? Porque esse contexto está dentro de um contexto maior, que é Deus nos buscando. É Deus que vem atrás do homem, não o homem que vai atrás de Deus. E ele vem. César Augusto poderoso demais, né? Mas havia uma profecia, e essa profecia haveria de ser cumprida, e você sempre vai ler, principalmente em Mateus, para que se cumprisse, porque há um Deus por trás de tudo isso. E nós sabemos um texto bem conhecido, costumamos ler mais no Natal, né, de Miqueias 5:2, que diz lá, de ti Belém Efrata, não é isso? É lá, de lá que vai sair quem? O Messias. De lá que teria que vir Jesus. Então, de alguma forma, José e Maria, eles teriam que ir para lá. De alguma forma, eles teriam que ir para lá. E nós vemos Deus controlando a história. Fazendo aquilo que lá em Provérbios 21 está dizendo. Nesse momento, o coração do rei está na mão de Deus e ele inclina para onde ele quiser. Deus está no controle de tudo. Quando eu chego em Atos 2, eu deixei marcado aqui também, nós lemos o seguinte, deixa eu abrir, né? Deixei várias anotações, está aqui. No verso 17, o 16 para dar sentido, aquele discurso poderoso de Pedro, né, ali na descida do Espírito Santo, em Pentecoste, um texto bem conhecido, ele fala, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Lembra? Profecia. E aí ele vem falando o que vai acontecer, ele fala, olha, aquilo que Deus falou está acontecendo. Mas nesse sermão, quando ele chega no 22, ele fala assim, varões israelitas, atendei a essas palavras, ou seja, presta atenção. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, né? Por quem? Pela morte. Ela quem? A morte, né? Então aqui o Pedro fala, olha, isso aconteceu porque foi determinado pelo desígnio, pela presciência de Deus. Não é o leite derramado, não foi algo que aconteceu, sem querer. Não. Então a primeira coisa que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 2, nós vemos a ação de Deus na vida do rei e também nós vamos ver na vida de José e Maria. E muitas vezes você vê o silêncio de Deus, não é isso? Algumas pessoas gostam de falar assim, mas Deus esqueceu a gente. Amados, eu gosto de um pensamento, alguém já disse isso, não é meu não, eu li. Ele disse, olha, você pode olhar para um momento em que você não enxerga Deus, não que Ele não esteja lá, e dizer que Deus é um Deus ausente e não crer em Deus. Mas você pode olhar para toda a história e ver Deus agindo em toda a história e crer num Deus que age. Entende? Às vezes você pega uma foto e aquela foto ali parece que você não enxerga Deus e você fala, não, Deus esqueceu de mim. Mas você não sabe que tem um filme completo para a gente olhar. Então, o verso 3 e 4, né? É um texto pequeno. Todos iam para alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Amados, que coincidência, né? Que coincidência, que coisa! Como pode? De repente Jesus precisava nascer em Belém, olha que legal! De repente foi convocado um censo. Nada disso, nós sabemos.
Deus trabalhando na vida daquilo que nós chamamos de grandes e pequenos, no coração do rei, no coração de José, no coração de Maria. Deus tem um plano de remir uma nação, de um povo para si mesmo, e Ele faria isso. Está no controle de todas as coisas, é o plano dele. Deus orquestra tudo. José, Maria, César Augusto. E eu vou falar uma coisa, pretendo nesse momento, que não eu, mas Deus possa falar com você. Deus está no controle da sua vida. Entende? Deus está no controle da sua vida e nós devemos descansar nisso. Devemos descansar nisso. Mateus 6, 25, né? O que diz lá? Está fácil aqui para mim abrir, né? Estou com a Bíblia na mão. Não quero avançar muito, mas é um texto riquíssimo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Porque vocês estão ansiosos, Jesus fala. Vocês vão poder acrescentar um côvado, alguns centímetros na vida de vocês? Você acha? E ele vai dando vários exemplos. Não estejais ansiosos. Quando chegamos em Filipenses, Paulo fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as suas orações com súplicas e ações de graça, seja o que for, coloca diante de Deus. Confiamos nesse Deus. Deus está no controle. E Ele está trabalhando aqui nesse momento do texto, como está trabalhando na nossa nação e no mundo agora. Ele não perdeu o controle de nada. Se você for dormir essa noite achando que uma célula, um átomo, que seja o que for nesse universo, foge do controle de Deus, você não vai dormir bem. Todas as coisas estão no controle daquele a qual nós chamamos de Pai, a qual nós somos filhos. Somos filhos. Então nós vemos aqui José e Maria indo se alistar, né? Todos iam se alistar à sua própria cidade. Com certeza a documentação de José, da linhagem que ele via, estava lá, por isso que fez com que ele tivesse que ir na cidade de Davi, chamada Belém, né? O verso terminando do 5 a 7. A fim de se alistar como Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem os seus dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, bendito dia, né? Jesus Cristo. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É riquíssimo, eu poderia gastar aqui tranquilamente 40 minutos, uma hora falando desse texto. Mas eu fiz apenas algumas anotações para esse momento, né? Qual será que seria a oração de Maria aqui? Será que Maria orou assim, Deus, eu quero ir para a manjedoura? Que meu filho possa nascer na manjedoura. Se Maria fosse a sua filha, e você visse ela saindo, qual seria o seu pedido para Deus? Qual seria, meu Deus, se tivesse o WhatsApp lá naquela época, né? Se fosse hoje, como é que é? Aonde que Maria está? Quais seriam as preocupações? Então, quais seriam as orações de José e de Maria, as petições dela para Deus? Do bebê nascer numa manjedoura? Ou eles confiavam totalmente em Deus? E não havia jeito. No verso 6, estando eles ali, aconteceu de completar os seus dias, estourou a bolsa, chegou a hora, tinha que ser ali. E os planos de Deus haveriam de ser concluídos. O que eu aprendo aqui? Eu anotei aqui. Se tu queres algo que Deus não quer, ou se você quer algo que Deus não quer,
Ele não vai responder. Ele não vai fazer o seu gosto. Entende? Nós podemos derramá-los em oração. Ele quer que a gente faz isso, falar para Ele, como Cristo fez, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele quer que nós oramos. Jesus cobrou dos discípulos: vocês não podem orar pelo menos 1 hora para não cair em tentação? Mas nós sabemos que Deus está no controle. E a minha oração, eu posso ter no coração essa crença de que Deus é Deus e eu sou homem, falho, pecador e dependo da sua graça. E eu posso dizer para Ele, quando as portas são fechadas, eu chego lá e a porta dá na cara, eu posso sair dali e dizer: Deus, os seus planos são melhores que o meu, e vá em paz. Entende? Porque eu confio em Deus. Então o que nós fazemos? Nós cremos que podemos e não que que eu estou no controle, ou que estamos no controle. Eu creio que eu posso, então eu vou fazer, e aquilo que Deus me permite fazer, eu vou fazer, nessa dependência, nunca achando que eu estou no controle. Eu quero fazer, eu vou fazer, eu tenho um norte. Alguém já disse que um navio sem direção, qualquer vento tá bom, não é? Você não sabe onde quer, então qualquer vento tá bom. Você não sabe onde você quer ir, aliás, onde você quer chegar, qualquer vento tá bom. Mas quando você tem um norte, você busca o vento ideal. E o nosso norte é o quê? A glória de Deus. Então tudo aquilo que você vai fazer, você pergunta antes: é para a glória de Deus? Não, então é para cá. É para a glória de Deus? Sim, então é para cá. Nós temos um norte que nos facilita. Então nós cremos que nós podemos, mas não que nós estamos no controle. O que nos controla é a palavra de Deus nos dando o princípio, nos direcionando, nos moldando e fazendo cada vez mais parecido com eles. Quem disse que Maria e José tinham controle? Eles faziam aquilo que Deus permitia, no âmbito da liberdade que Deus nos permitiu. Quem colocou Maria na linhagem real? A gente começa lá em Gênesis 3,15 e vem acompanhando. Toda a linhagem até chegar em Maria, a gente sabe. A história de José e tudo aquilo lá que aconteceu para proteger Judá e a continuidade, tudo aquilo até chegar, né? Tudo isso. Quando chegamos em Ruth, né? Então, eu termino dizendo: se a porta fechou, continue confiando em Deus. Se a porta abriu, vigia e continua confiando em Deus. Amados, eu gosto dessa frase, não é minha, eu ouvi de um pastor também. Portas abertas ou fechadas é a mesma coisa quando estamos diante da vontade de Deus. Isso nos traz paz para continuar em tempos difíceis. Termino citando a palavra do nosso mestre, lá no capítulo 15 de João, lá no contexto da videira: eu sou a videira verdadeira. Quando ele chega no verso 5, João 15, 5, Jesus Cristo declara: sem mim nada podeis fazer. Você está ligado na videira e você depende totalmente de mim, totalmente. Então, para de querer controlar o mundo, achar que as rédeas estão nas suas mãos, porque, como nós lemos lá em Tiago, nossa vida é como um vapor, que ora vê, ora não se vê. Fazemos nossos planos para daqui a um ano? Fazemos, não é errado fazer planos. O errado é achar que você está no controle e você não está. A maior prova disso é o tempo em que nós vivemos, os planos de milhões de pessoas frustradas que achavam que estavam com as rédeas na mão. E Deus disse: não, vocês não estão. Mostra a nossa fragilidade. A fragilidade do homem está diante dos nossos olhos. Queira ver você isso ou não. E isso mostra a grandeza do nosso Deus. Para onde iremos nós? Nesse momento, abraçar ao nosso Deus. Então está aí essa pequena meditação. Eu tento ser pequena, mas é difícil, né?
E eu vou estar terminando, para quem está chegando e chegou atrasado, essa é a forma. De terça-feira eu trago uma pequena meditação, né? E após a meditação eu desafio você aí em casa, né? Esse é um desafio para a nossa igreja, mas para você também que está assistindo, que não é da igreja, a estar parando nesse tempo e estar lá diante de Deus, ali, orando, buscando, suplicando e muito mais, confiando. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não devemos cantar porque Ele vive só em enterro, não. Isso é para a nossa vida hoje. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não porque eu vivo, não porque eu sou forte, mas porque Ele vive. Amém? Louvado seja Deus e que Deus abençoe a vida de todos vocês.